Programa Câmara na TV. Durante a 12ª sessão ordinária de 2024, realizada nesta segunda-feira, dia 22 de abril, a Câmara Municipal de Matão aprovou, em regime de tramitação comum, um projeto de emenda à Lei Orgânica do município, um projeto de decreto legislativo e um projeto de lei. Já em regime de urgência especial, foram aprovados 2 projetos de decreto legislativo e 2 projetos de lei ordinária. Os vereadores apresentaram ainda 31 indicações e 35 requerimentos, entre moções de louvor, moção de apoio, pedidos de informações, votos de pesar, votos de congratulações e pedidos de urgência especial, totalizando 73 proposituras. Entre as propostas aprovadas estão os seguintes projetos. Projeto de Lei número 34 de 2024, de autoria do vereador Paulo Bernardi, que institui o Dia do Imigrante Italiano a ser comemorado no dia 21 de junho e cria o diploma Rei Humberto I, a ser concedido a pessoas com comprovado vínculo familiar com a Itália, reconhecendo seus relevantes serviços à comunidade e o fortalecimento dos laços culturais entre Brasil e Itália. Projeto de Lei número 54 de 2024, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de 13,8 milhões destinados à subvenção social à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Matão. Projeto de Lei número 88 de 2024, de autoria do Executivo Municipal, que dá denominação ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, localizado na Rua Armando Fecchio, número 1750, Residencial Monte Carlo, em homenagem à professora Ivete Avelino do Nascimento Mores. Ainda durante a sessão, houve a entrega do título de cidadão matonense ao senhor Gilberto Ramos de Souza, o Trabiju, por indicação do vereador Dr. Luiz Pelanca. Gilberto Ramos de Souza, que toda Matão reconhece pelo carinhoso apelido de Trabiju, nasceu em São Caetano do Sul, aos 27 de abril de 1964, filho dos saudosos G. Ramos de Souza e Aliceia Servidone de Souza, os quais tive a oportunidade e a honra de conhecer pessoalmente, quando vivos, evidentemente. Gilberto, sem sombra de dúvida, a pessoa mais conhecida em toda a nossa Matão, conforme aferido em recente pesquisa de opinião pública levada a efeito por uma das rádios desta cidade. Gilberto Ramos de Souza, Gilberto Trabiju, tem sabido, como poucos, manter uma tranquila convivência com o infindável número de amigos que vai fazendo por onde passa e onde tem acesso, inclusive nesta Casa de Leis, que o tem recebido semanalmente com muito prazer, para acompanhar os debates travados nesta Casa do Povo. Gilberto Ramos de Souza, nosso Gilbertinho Trabiju, mantém uma convivência harmoniosa e tranquila com o irmão Cláudio Ramos de Souza, com Valéria Leôncio Rodrigues de Souza, sua cunhada, a esposa de Cláudio, e com os sobrinhos, filhos de Cláudio e Valéria, Emanuel Júnior de Souza, Sara Alice de Souza. Lembrando que durante muitos anos toda a família residiu com a irmã de Valéria, Maria Cristina Leôncio Rodrigues, que aqui também nos brinda com a sua visita. E também fez questão de estar presente a esta casa nesta noite de homenagem ao amigo Gilberto. A paisagem matonense, senhoras e senhores, certamente não seria a mesma se por ela não passasse, como Gilberto passa todos os dias, desde quando aportou a Matão, em setembro de 2001, provindo da vizinha Trabiju, circulando todo santo dia pelos mais diversos lugares de nossa cidade, onde recebe o invariável calor da amizade e a estima franca, desabrida e sincera de toda a nossa comunidade. Inegavelmente, senhores e senhoras, senhores vereadores e senhora vereadora, é mais que sabido e conhecido que nosso homenageado mantém uma longa e intensa convivência em nossa cidade, reconhecido por munícipes das mais diferentes idades, cores, credos religiosos e torcida de futebol.
e que fez do radinho de pilha, que traz consigo embaixo do braço, todos os dias, e de 3 celulares que leva ao bolso, seus meios particulares de intensa comunicação com todos, especialmente com as rádios matonenses e rádios da região. O Trabiju, ele gostaria muito de ganhar o título de cidadão matonense. Então, quando as pessoas querem, como ele quer, eu tenho certeza que todos aqueles que recebem o título de uma cidade é muito gratificante, mas o caso deles, a gente sabe da alegria que ele está no dia de hoje por estar recebendo o título de cidadão matonense. Então, isso é muito bacana, quando a gente dá um presente para alguém que aquela pessoa gostou muito daquele presente. Então, é o caso seu hoje, doutor, em relação ao Trabiju. E ele é realmente aquilo que você mesmo citou aqui, Ele está em todos os lugares da cidade. A gente veja o Trabiju no comércio, a gente vê o Trabiju na prefeitura, a gente vê o Trabiju nas secretarias, a gente vê o Trabiju em todas as atividades da prefeitura, em todas as comemorações. Ele sempre está muito bem informado, com tudo aquilo que acontece, e essa informação dele muitas vezes contribui com a gente também. Às vezes eu chego na prefeitura, o Trabiju fala assim: ô Cido, tal pessoa está fazendo aniversário hoje. Eu jamais ia imaginar aquilo, Então isso é muito interessante, ele sabe tudo, ele nos ajuda até muitas vezes nas informações daquilo que ele orientar, aquilo que ele sabe, ele passa a orientar a gente. Então, parabéns, doutor. E parabéns, Trabiju, pelo título. Eu tenho certeza que Matão também vai gostar muito, todos os matonenses, de ter você como mais um novo matonense. Vale lembrar que as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Matão acontecem às segundas-feiras, a partir das 19 horas, na Sala das Sessões Vereador Aldo Gorgatti. A população pode acompanhar as sessões presencialmente online por meio do site www.câmaramatão.sp.gov.br e pelo Facebook www.facebook.com/cmmatão. Fique por dentro da programação de eventos do mês de maio do Legislativo Matonense com a agenda da Câmara. No dia 3 de maio, a Câmara realiza a sessão solene para outorga de títulos de cidadãos matonenses ao pastor Gilberto Sebem e ao senhor Mateus de Oliveira Dias, por indicação do vereador Jonas Garcia e em reconhecimento aos inestimáveis serviços prestados à comunidade local. A solenidade acontece a partir das 19 horas do dia 3 de maio, no plenário do Legislativo. E no dia 10 de maio, por indicação do vereador Cido Motos, a Câmara realiza a sessão solene para outorga de títulos de cidadãos matonenses aos senhores Ademar Antônio de Toledo e Antenor Carlos Nogueira Neto, em reconhecimento aos inestimáveis serviços prestados à comunidade local. A solenidade acontece a partir das 19 horas do dia 10 de maio, no plenário do Legislativo. O que são partidos políticos? Sempre houve, na história, grupos disputando acesso ao poder. Mesmo quando o modelo predominante de governo era o das monarquias absolutistas, com um rei que detinha todos os poderes em suas mãos, existia uma disputa entre grupos por mais acesso ao rei. Com isso, essas pessoas tinham mais chance de influenciar, em seu favor, as decisões reais. A partir do século XVII e, sobretudo, após a Revolução Francesa no século XVIII, o termo partido passou a fazer parte do vocabulário político para designar grupos de pessoas que tinham afinidades e interesses comuns. E a aproximação entre essas pessoas pode ter várias causas e origens: lugar de residência, classe social, crenças, posição ideológica, entre outros. Com o tempo, as sociedades se tornaram mais complicadas e a política se tornou uma atividade de tempo integral, como você pode ver nos vídeos o que é política e o que é democracia. Os partidos também se estruturaram e se profissionalizaram, passando a ser, na modernidade, por meio de eleições, o principal meio de acesso ao poder governamental.
Formalmente, um partido político é uma entidade constituída, principalmente, por participantes voluntários, organizada como pessoa jurídica de direito privado, registrada no Tribunal Superior Eleitoral, que tem como objetivo competir pelo poder político. A palavra partido vem de divisão, ser uma parte. Assim, cada partido tem parte de uma visão, ou seja, uma visão parcial, e defende essa visão porque acredita ser a que traz mais benefícios para a comunidade, a melhor para a sociedade, em detrimento das visões dos demais partidos. Por isso, os partidos almejam o poder. A sociedade pode expressar sua vontade por meio dos partidos com os quais se identifica, inclusive escolhendo os representantes indicados por eles. De um certo modo, pode-se dizer que os partidos institucionalizaram as divisões políticas e criaram um espaço para a competição pacífica de opiniões diferentes. E isso está na essência da política. Quando se apresentam para a sociedade em busca de adeptos ou de votos, os partidos listam seus valores e princípios, dizem o que pensam sobre as políticas públicas, traçam planos para o caso de assumirem o governo. O conjunto dessas questões pode ser chamado de ideologia, ou seja, a identidade partidária em termos do que o partido acredita ou propõe. Por meio dos partidos, são agrupadas opiniões semelhantes e reunidas em grandes vertentes ideológicas. Quando acontecem as eleições, a opinião pública se manifesta em termos políticos, escolhendo entre as diversas propostas apresentadas pelos diferentes partidos. Há quem diga que a ideologia não é o mais importante e que, na verdade, os partidos querem o poder pelo poder. Infelizmente, às vezes, o comportamento de determinados políticos eleitos dá essa impressão, o que faz com que a sociedade desconfie dos partidos e dos políticos. Sim, isso pode acontecer, mas cabe a todos nós um acompanhamento constante da política e das ações dos políticos. Só assim se pode manter e aperfeiçoar a democracia. Por outro lado, é natural que os partidos também atuem na política interna pela divisão de poder. É por meio deles que são distribuídas, por exemplo, relatorias e presidências de comissão na Câmara dos Deputados. É por meio da participação deles no governo, o que chamamos de coalizão, que se constroem bases de sustentação para aprovação de propostas do governo para o país. Ou seja, eles são importantes não só como interface entre a sociedade em geral e o governo, mas também como agentes internos que lutam pela divisão de poder dentro dos legislativos e do governo para defenderem suas posições. Isso significa que a existência de partidos diferentes é também uma forma de controle dos governantes. Vamos recapitular? Partidos políticos são associações voluntárias de pessoas com afinidades ou interesses comuns. Os partidos apresentam para a sociedade uma determinada visão de mundo, com os problemas que consideram prioritários e suas propostas de solução. São os programas partidários. A sociedade, ao votar nos candidatos indicados pelos partidos, exprime sua opinião com relação às visões de mundo dos diversos partidos. Portanto, os partidos políticos são instrumentos importantes para que exista competição pacífica entre ideias diferentes a respeito de como o governo deve ser e o que o governo deve fazer. Quer saber mais? O Centro de Formação da Câmara dos Deputados se dedica ao desenvolvimento de atividades relacionadas à educação para a democracia. São cursos presenciais e à distância, mais vídeos da série O que é e outros produtos. Acesse www.câmara.leg.br/EVC e conheça a nossa Escola Virtual de Cidadania. Até a próxima! Programa Câmara na TV.